Olá pessoal, Anderson Sampaio, diretoria da direita, tudo bom? Bom, hoje o que eu trouxe aqui para falar são assuntos que realmente me preocupam bastante. Nós vamos falar aí sobre o STF, mais uma vez o STF interferindo na forma que nós podemos, que o nosso governo tem para se informar, para governar, e também uma figura que não deixa de ser do STF, mas nesse caso fala sobre um processo do TSE, o Edson Fachin. Bom, pessoal, hoje o que eu trouxe de informações? Coisas que aconteceram no final da semana passada, na sexta-feira da semana passada, em um julgamento na tarde de sexta-feira, em que o STF se reuniu para falar sobre a BIM e a forma com que ela recebe informações interagências, né? Para quem não sabe, a BIM é a Agência Brasileira de Informação, né? E que todo país no mundo, todo país desenvolvido tem suas agências de informação para que os nossos governantes, o nosso presidente, o presidente desses outros países, possam tomar ações, né? Entender o que acontece dentro e fora de casa, o que pode afetar a soberania nacional ou afetar de alguma forma o próprio governo, né? Que o governo naquele momento é o Estado, e precisa se precaver disso tudo. Então, esses nossos ministros se reuniram na sexta-feira à tarde para julgar isso. Esse pedido, na verdade, esse questionamento sobre o compartilhamento de informações de todas as agências de inteligência para a BIM partiu da rede e, óbvio, né, partidos de esquerda e do PSB, que disseram que, da forma que o presidente havia estruturado tudo, ele tinha criado, ou estaria criando, né, o seu próprio aparato de investigação e opressão. Pois bem, vamos lá. O que levou a eles falarem isso? Surgiu uma história, isso ainda precisa ser melhor apresentado, melhor explicado, de que a ABIN, ou na verdade o Ministério da Justiça, estaria fazendo um dossiê de mais de 500 servidores públicos que estariam envolvidos, né, com grupos, movimentos antifascismo, né? Ou seja, até porque todo mundo sabe que a esquerda chama o nosso presidente de fascista. E nós também, por consequência, todos nós que apoiamos o presidente Bolsonaro somos fascistas, enfim, nós estamos sendo cada vez mais perseguidos com essa pecha e, gente, isso tem que ser rechaçado de todas as vezes, todas as formas. Nós temos que rechaçar isso, porque fascismo, quem não estudou, que vai estudar, não tem nada a ver com o que nós da direita, conservadores, fazemos. Enfim. Então, o que aconteceu? Essa foi a justificativa e dentro do julgamento, eles viraram, os ministros que participaram, chegaram a falar em arapongagem e criação de dossiês para intimidação de adversários. Gente, voltando àquele assunto, né, o que eu falei, todos os governos precisam ter as suas informações, sejam informações internas, né, de coisas que acontecem dentro do nosso país ou dentro de cada país, e também as relações exteriores. Assim, precisamos ter minimamente entender eventualmente o que pode acontecer na China. Ninguém está falando em espionagem, apesar de que muitas vezes, sinceramente, eu sou adepto disso. Tá? Às vezes existem algumas nações que são realmente inimigas, e nesta questão de termos uma nação inimiga, que não é o caso do Brasil, o Brasil é amigo de todo mundo, mas no caso de uma nação inimiga você precisa sim ter informações de espionagem, né? Porque um inimigo ele quer te matar, ele quer acabar com você. E se você não tem informação, você pode sucumbir a uma ação desse seu inimigo. Então, quando nós falamos em servidores, se esse dossiê realmente existir, desses mais de 500 servidores fazendo parte do movimento antifascismo,
é importante realmente sabermos. Ninguém está falando que essas pessoas precisam ser demitidas, apesar de que, para o meu ponto de vista, quando você tem um governo, você precisa ter pessoas dentro deste governo que rezem da sua cartilha, né? Que estejam alinhados com a sua visão de mundo, com a sua visão de governo. Se você tem alguém dentro desse governo que pensa diametralmente contra o que você está pregando, o que você está tentando fazer, você tem um inimigo dentro de casa, uma pessoa que vai a todo momento tentar minar as coisas que você quer fazer. Então, não faz sentido. Então, se você tem esse dossiê, se esse dossiê realmente existe, eu acho que é super válido. Para quê? De novo, não é para perseguir, mas é para prestar atenção nas ações dessas pessoas, para que não interfiram no seu governo. Você tem que se proteger. Isso é o mínimo, é o básico de qualquer um. Mas os nossos excelentíssimos ministros, né, que todos foram conduzidos aí desde a época de Fernando Henrique, antes até, né, desde a época de Collor até agora, então, os últimos governos que foram da Dilma, do Lula, Dilma, encerrando com Temer, todos foram conduzidos por alguém dessa patotinha da esquerda, né? Essa esquerdinha que algumas vezes era paz e amor, e quando entrou o PT já não era mais uma esquerda paz e amor, era uma esquerda bem aguerrida, e eles foram colocados lá pinçados, né, a dedo. Então eles estão, sim, lutando contra o nosso governo. Eles não querem que o governo do Jair Bolsonaro dê certo. Eles têm uma dívida, inclusive, uma dívida não sei se de honra, não sei o que mais eles têm em dívida com Lula, com Dilma, com seja lá quem for que os indicou. E eles estão fazendo por onde, gente? Eles estão batendo. Eles estão impedindo o nosso presidente muitas vezes de governar. Vocês já viram no caso da troca da diretoria-geral da PF, na questão da pandemia. Enfim, eles metem o bedelho em tudo que pode. Então, eles realmente são os, como disse o Dias Toffoli, são os grandes editores do Brasil. Isso realmente é muito preocupante. Se nós falamos em questões antidemocráticas, não existe nada mais antidemocrático do que as decisões do STF, que não respeitam as urnas, que não respeitam o legislativo e fazem suas próprias leis, suas próprias interpretações da Constituição, que não deveria ser, assim, óbvio que leis existem interpretações distintas, mas no caso da Constituição, não se pode simplesmente fazer o que eles vêm fazendo, desde o julgamento do impeachment da Dilma. Que vocês se lembram que, havendo impeachment, o candidato, não, mas o presidente ou a presidente, no caso dela, perderia o mandato e os seus direitos políticos. E na ocasião, quem era o presidente do STF era o Ricardo Lewandowski, e ele simplesmente ignorou o "e", né, e colocou como se fosse um ou seja, ele alterou ao bel prazer o que dizia o que estava na Constituição, né? Enfim, e é isso. E nessa sexta-feira, dos 11 ministros, nós tínhamos 9 votando a favor de se limitar à forma que a ABIN recebe essas informações. E uma única voz dissonante, e vejam só, uma voz que é sempre ruim falar isso, nós temos que ficar de orelha bem aberta, né, bem em pé, e olhos bem abertos com ele, porque quem falou contra isso foi o Marco Aurélio Mello, né, uma das pessoas que mais tem batido no governo também, pelo menos no último ano, bateu em quase tudo, agora mudou um pouquinho. Eu acho que, de novo, isso são aqueles jogos de cartas marcadas, não vamos todos ficar contra, tem sempre uma voz dissonante, e o decano Celso de Mello não participou disso. Então nós tivemos aí praticamente uma decisão unânime contra isso. Eles dizem que não alteraram o decreto e a lei que constitui a ABIN e essa troca de informações, mas colocaram a colher e disseram que para a ABIN pedir qualquer tipo de informação, ela precisa justificar.
E aí o que, que eu acho que isso acontece? Por que, que isso é feito? Porque a partir do momento que ela precisa justificar judicialmente o pedido de informação, alerta a todo mundo. A patotinha vai ficar sabendo do que a ABIN está querendo analisar, o que ela quer saber. E aí, com isso, eles tentam se proteger, não dão as informações corretas. Enfim, é uma sacanagem atrás da outra, né? Mas é o que nós temos por hoje, gente, e não é fácil. O STF realmente é uma barreira a ser vencida e com pouquíssimas ferramentas. Nós temos, a ferramenta que nós teríamos seria o Senado Federal, mas os nossos senadores, todos de rabo preso, ou a grande maioria, não movem as palhas necessárias para poder fazer um impeachment de alguns desses ministros, ou mesmo que fosse fazer uma operação de investigação, né? Enfim. E aí, como eu disse, nós tivemos outras coisas acontecendo, que não só dentro do próprio STF, mas com figuras do STF, que compõem também, alguns deles compõem também o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. E quem veio hoje, né, segunda-feira, falar, abrir a boca para soltar coisas que você fala assim, meu pai do céu, da onde a pessoa tira isso? Se não da ideologia política. Foi o ministro Edson Fachin, que falou em alto e bom som que o ex-presidente e o bandido condenado Lula deveria ter sido autorizado pelo TSE a concorrer nas eleições de 2018 presidente. Ou seja, rasgando a lei da ficha limpa. Era o que ele queria fazer, né? Se passasse essa tese dele, que ele, na ocasião, votou, foi o único voto favorável ao Lula participar do pleito, seria simplesmente, de novo, rasgar a lei e jogar no lixo, né? Então, para que nós temos um legislativo tão caro, com 500 deputados, com 80 senadores, para que tudo isso? Não precisa. Rasga tudo, deixa que o STF julga tudo. A gente joga na mão do STF, joga na mão do TSE e eles julgam tudo, o que eles acham que deve e que não deve fazer. Não é por aí, né? Nós temos uma lei. Mas aí eu trouxe aqui o texto ipsis literis do que ele falou para vocês verem o grau de hipocrisia e de perversidade existe nesses nossos ministros. Aspas por Fachin. O tempo mostrou que teria feito bem à democracia brasileira se a tese que sustentei no TSE tivesse prosperado na justiça eleitoral. Fazer fortalecer no Estado democrático o império da lei igual para todos é imprescindível, especialmente para não tolher direitos políticos. Ou seja, o que ele disse aqui é que, mesmo um condenado, tadinho, o condenado ele tem direito político de concorrer a alguma coisa. Aí eu pergunto assim, gente, da onde ele tirou isso? Nós colocaríamos um Fernandinho Beiramar, que é um traficante mais do que sabido, conhecido, para concorrer à presidência do Brasil? Como nós colocaríamos isso? Como nós podemos deixar isso acontecer? Um bandido, né, condenado ter a possibilidade de se candidatar e talvez ganhar uma eleição a presidente ou qualquer que seja o cargo, é ridículo. É colocar assim, é deixar realmente o galinheiro nas mãos da raposa, né? Você entrega o galinheiro, vamos lá, gente, faz o que você quiser. Imagina um bandido legislando. As nossas leis já são dúbias, já são fracas, né? Nós precisamos de leis mais fortes. Se você coloca um bandido lá dentro, ele vai legislar em causa própria, vai legislar para facilitar para o bandido, para outros bandidos, amigos, poderem ser beneficiados com essas leis. Então é ridículo. Mas ele não parou por aí, né? Ele ainda completou, de novo aspas, no julgamento em que esteve em pauta a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fiquei vencido. Respeito a maioria, mas mantenho a convicção de que não há democracia sem ruído, sem liberdade, sem igualdade, sem tolher direitos políticos de quem quer que seja, mas a lição ficou aí para todos. Não nos deixemos levar pelos ódios. Ele disse aqui que
no Estado democrático precisa realmente, o Estado democrático precisa ter o controverso, precisa ter as duas partes. Porque realmente, se não é isso, não existe democracia. Mas você falar que nós estávamos sendo levados pelo ódio de que o ex-presidente Lula e o atual condenado, bandido condenado Lula, não pôde concorrer às eleições a presidente por ódio, é um pouco demais. Não tem o menor cabimento isso. Não faz sentido. E só mostra de novo o viés dele ideológico e a vontade, a ânsia de dar algum recado até para quem ele deve, né? Porque se ele fala isso, ele está passando algum recado para quem ele deve. Mas aí, só para vocês verem ainda que as coisas podem sempre piorar, ele ainda trouxe e disse que hoje nós vivemos uma escalada autoritária a partir das eleições de 2018. E aí é o discurso, é a narrativa que a esquerda sempre teve, que o Bolsonaro é autoritário, isso, que aquilo outro. Desde então, o presidente Bolsonaro só tem feito brigar pelas instituições. É dizer que sim, existem problemas, ele bate de frente com muitos deles, ele bateu muito de frente com a velha política, mas ele sempre falou, e algumas vezes até questionado, não temos que fechar o STF, não temos que fechar o Congresso, nós temos que manter as instituições, nós temos que manter a democracia. Qualquer coisa diferente disso é antidemocrático. Só que, aonde está o autoritarismo nisso? O que o presidente Bolsonaro trouxe de autoritário? Nada. Teve várias perdas no Congresso justamente por não ser autoritário, de tentar fazer um trâmite sem dar uma carteirada ou sem dar um cargo, sem fazer essas coisas, né? Mas aí ele disse ainda aqui, aspas, cavalo de Troia dentro da legalidade constitucional e eleitoral no Brasil. Ele disse que há um cavalo de Troia, fecha aspas. Ou seja, ele diz que existe alguma coisa que nós precisamos ficar atento, que aquilo ali não é bem o que parece, e dentro da democracia, então nós estamos falando, dentro da democracia tem um cavalo de Troia, então tem alguém ali querendo acabar com a democracia e entrar com a tal da ditadura. E completou ainda de novo, esse cavalo de Troia apresenta laços com milícias e organizações envolvidas com atividades ilícitas, conduta de quem elogia ou se recusa a condenar ato de violência política no passado. Bom, aqui ele endereçou, né? Aqui ele colocou o nome de quem ele fala que é o cavalo de Troia e ele fala que é o nosso presidente Bolsonaro. Fazendo ilações ainda com milícia, com atos ilegais. Ou seja, ele está acusando o nosso presidente de ser miliciano ou de estar ligado à milícia, de fazer coisas ilegais. E aí eu digo assim, como que pode um ministro da nossa mais alta corte fazer uma ilação sem trazer provas? Porque se ele tem esse tipo de certeza, se ele faz esse tipo de ilações, é porque ele deveria ter provas. Se ele tem prova, ele precisa abrir um inquérito para isso e fazer as suas investigações, não direto como as investigações ridículas do Alexandre de Moraes, do inquérito das fake news e dos atos antidemocráticos, mas abrindo isso via Ministério Público, apresentando suas provas e que o Ministério Público faça todas as diligências necessárias e que e que abra o devido processo legal, caso realmente cabido. Então, muito cuidado com tudo que sai da boca dos nossos ministros. Nós não temos um que faça parte realmente de um governo conservador. Todos eles estão atrelados até o último fio de cabelo com quem os colocou no poder, né? E aí falamos de todos os ex-presidentes que nós já tivemos aqui desde a época da redemocratização, né? Como dizem, quando entrou com as diretas já. Enfim, o nosso presidente precisa ficar com as barbas de molho, nós precisamos ficar atentos, porque não está fácil. O Brasil, de novo, não é para amador. Cada palavrinha lançada por todos os nossos opositores é na intenção de colocar mais um tijolinho dentro de uma narrativa e construir uma baita narrativa. Então, é isso. O STF continua sendo um grande problema.
e eles só vão respeitar quando nós nos impusermos a eles. E não estou falando de violência física, não estou falando de quebra-quebra. Eu estou falando, sim, de pressão do povo na frente do STF. Não precisamos invadir, nós precisamos mostrar o que nós queremos e quem nós somos. Tá bom? Gente, é isso. Agradeço mais uma vez vocês por aqui. Eu sempre penso em fazer um vídeo mais curto e quando vou ver já falei um monte. Já estamos aqui há 20 minutos conversando. Enfim. Obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado a cada novo inscrito que veio para o canal. Peço de novo que vocês continuem compartilhando. Se puder, vamos utilizar a ferramenta do WhatsApp. Vamos fazer as tias do Zap nos ajudar. Compartilhem pelo WhatsApp, pelo Messenger, pelo Facebook, Twitter, Instagram. O que vocês acharem que é legal compartilhar, compartilhem. Se inscrevam no canal, tá? E comentem sempre, tá bom? Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus e até a próxima.